E aí, galera, vamos aqui falar um pouco sobre a prova do ENSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Essa prova é 2019, mas ela segue o mesmo padrão de todos os outros anos e você preste atenção aqui nas dicas, vai se sair muito bem. Então essa é a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de redação. A prova ela tem 30 questões e são 5 horas. Vou explicar aqui, item por item, a parte da redação, a parte da resolução de questões. O ENSEJA, você se inscreve. Quem faz o ENSEJA vai pedir a certificação à Secretaria de Educação, no caso aqui da Paraíba, ou no IFPB. São os únicos 2 lugares que vão dar a certificação, o seu diploma, o seu certificado que você concluiu o ensino médio, ok? Então, quando você concluir a prova, receber o resultado, imprime o resultado, leva os documentos pessoais até onde solicitou a sua proficiência, a sua certificação. Então lá eles vão fazer o processo de dar a entrada com seus documentos e você receberá o seu certificado. Ou para finalizar o ensino médio, fazer um curso técnico, ou você dá prosseguimento aos estudos também, entrando na universidade, uma vez que essa certificação ela é válida para qualquer outra coisa. A prova tem 30 questões. Ela tem o cartão resposta da prova, tem a folha de redação e quando você finalizar, você vai ter que devolver tudo isso ao chefe de sala e assinar a lista de frequência. A duração da prova é de 5 horas, ok? E você não deixe para fazer a redação no final, porque não dá tempo. Faça logo no início a redação, passa logo a redação para a folha definitiva e vai dar sequência à prova. Gaste 1 hora e 20 para fazer a sua redação e o restante do tempo, 3 horas, 3 horas e meia, você fará a prova tranquilamente, uma vez que são 30 questões, ok? Então essa é a capa da prova, esse RE quer dizer regular, prova regular, porque tem a das pessoas com deficiências visuais, as das pessoas com deficiências auditivas. Então essa é regular. Ao você abrir a prova do ENSEJA, você vai dar de cara com a redação. A redação é do tipo dissertativo argumentativo. O que é isso, professor? Eu não sei o que é que significa. Você dá a sua opinião indireta com argumentos acerca de um tema. E o tema vai vir aqui em negrito, ó. O tema vem logo em negrito, se não vier, vem a palavra tema referente aqui, vem aqui em cima, ok? Então, o tema do ano passado foi sobre a organização do tempo e o acesso às redes sociais. As pessoas gastam muito tempo com as redes sociais, não tem um proveito melhor para a sua vida. Fica na rede social, olhando notícias fakes, olhando outras coisas. O que vai ser debatido nessa redação é sobre a pessoa organizar o tempo e o acesso às redes sociais. Tem gente que fica viciado o tempo todo nas redes sociais, passa dia e noite com o celular na mão, madrugada às vezes. Tem dia que a pessoa conversa muito na rede social, tem gente que fica olhando as redes sociais, tem gente que usa as redes sociais para ganhar dinheiro, tem gente que fica emitindo opinião lá, que às vezes é fake news. Então, o Brasil ele é líder global em relação ao tempo gasto em cada visita a redes sociais. Lembrar, esses textos são chamados de textos motivadores e você não pode copiar eles. Então, você não pode copiar de jeito nenhum esses textos. Então, você pegar e colocar com suas palavras, ele até aceita, mas
você não pode copiar nada desse texto. Esse texto é para motivar você a entender o tema e a fazer a sua redação. Então, nós temos vários dados, são 4 textos aqui, textos com gráficos, textos com informações diversas, que a pessoa vai saber que o brasileiro gasta 650 horas por mês para estar nas redes sociais, navegando, 290 horas a mais do que em portais de notícias. Então, as redes sociais, a pessoa aprende muito tempo. E a média mensal de navegação nas redes sociais é de 9,7 horas, certo? A cada 5 minutos online, um é em rede social. Nós temos média de números de amigos na vida real, 150, e a média de número de amigos no Facebook, 245. Então tem todos esses dados aqui, né? O comportamento compulsivo faz com que a pessoa perca o controle sobre o quanto algo ocupa de energia e tempo de sua vida. O tempo gasto é de 60% maior do que a média mundial. Todos esses dados vão estar relacionados a o brasileiro gastar muito tempo nas redes sociais. Então eu tenho que ter uma solução para esse problema. O que é que no final da redação eu tenho que dar essa solução? O que é que eu posso fazer para que as pessoas passem menos tempo na rede social? Qual seria a solução para isso? Então se escreve na redação. A redação tem que ter uns 3 ou 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução se fala sobre o assunto, o desenvolvimento sobre o assunto específico e a conclusão você conclui com o seu pensamento, com a sua solução e finaliza a redação. Aqui nós iremos ter as instruções para a redação. Isso aqui é o rascunho da redação. Quem quiser fazer o rascunho pode, quem não quiser já vai direto, mas eu sugiro você fazer o rascunho. Ela deve ter no máximo 30 linhas, a redação deve ter no máximo 30 linhas. Você não pode copiar os textos motivadores, porque senão serão descontados na correção. Tem que ter no mínimo 4 linhas, de 5 para lá eles já corrigem, menos de 5 eles não corrigem. E se você começar a contar história, fazer narração, era uma vez uma pessoa que passava muito tempo na rede social, não vai ser corrigida essa redação, ela vai fugir ao tema. Na prova do Enseja, cada prova tem um tema. E essa prova do Enseja, é claro que não vai cair esse mesmo assunto que eu estou falando aqui. Aqui eu expliquei como é que se processa a redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na conclusão, eu vou colocar uma solução para o problema, apresentar uma solução, ok? Então, vamos lá. A primeira questão é um texto. Esse texto, você vai ver aí, bateu a fome bem no meio da madrugada e fiquei por alguns minutos naquela disputa mental entre a fome e a preguiça, até que a fome me venceu e eu me levantei totalmente sonada e faminta. Ainda calçando chinelos, me convenci de que não ligaria o fogão de forma alguma. Resolveria o problema no máximo com uma salada ou algumas bolachas com um requeijão. Abri a geladeira e avistei uma cenoura e um tomate na gaveta transparente. Pronto, salada de cenoura ralada com tomate picado. Saudável e fácil, mas ao abrir a tal gaveta também avistei uma cebola bem no fundo, esquecida. Tão esquecida que um broto pequeno surgia de uma superfície ainda tímido. Fiquei fascinada com aquele broto, esqueci a cenoura e tomate bem até a fome. Então aqui nós temos um texto pequeno, uma narração, certo? Essa narração, ela está falando sobre essa questão da fome, que depois a pessoa esqueceu a fome porque viu o broto nascendo na cebola. Tem as questões aqui. Um dos elementos que caracteriza esse texto como diário, isso aqui é um diário, vocês estão vendo aí, né, que ele diz que é um diário, certo? O que é um diário? É aquele que as pessoas faziam antigamente, né, escreviam no caderno, o que pensavam e tudo mais. Aí a pergunta aqui se usa verbos em primeira pessoa, predomina a temática culinária? Não, certo?
Apresentação de um fato científico, não, que ele não está falando sobre ciência. Emprego frequente e adjetivo. Adjetivo é uma qualidade que é dada aos seres. Se ele dissesse a fome estava muito grande, a grande fome, a geladeira vazia. Então aqui nós não temos muitos adjetivos. Mas se você for ver, ele vai usar os verbos na primeira pessoa. Bateu a fome, fiquei, eu fiquei, presta atenção aqui, eu fiquei, né? Até que a fome me venceu, venceu a mim, me levantei, eu me levantei, me convenci, né? E aqui deixa eu ver o que mais, abri, quem abriu? Eu, né? O sujeito está oculto aqui, avistei também, eu. E pronto, aí aqui nós temos, avistei de novo uma cebola, tão esquecida, fiquei fascinada, é uma mulher que está falando, né, com aquele broto, esqueci a fome. Então aqui os verbos, eles estão em primeira pessoa, ok? Então fica aí bem claro, bem interessante, é uma questão fácil, que você pode responder tranquilamente. Aí vamos aqui para a próxima. Questão 2. Repense seus hábitos de consumo. Nossos hábitos de consumo estão muito relacionados com a sociedade em que vivemos, mas a atitude de cada um de nós é muito importante e faz toda a diferença para ajudar a reduzir a pressão do consumo sobre o planeta. Sabemos que é impossível não consumir, entretanto podemos repensar nossos hábitos, modificá-los e adotar atitudes mais amigáveis e saudáveis para nós e para o meio ambiente. O primeiro passo é, antes de consumir um produto, se perguntar: eu preciso mesmo disso? Em caso precise, de onde ele vem e como foi produzido. Quando paramos para pensar e não agirmos por impulso, podemos fazer escolhas mais conscientes. Temos esse poder em nossas mãos. No texto lido, o principal recurso para engajar o leitor, ou seja, para fazer com que ele reflita e tome uma atitude diferente, é o quê? É a descrição do processo produtivo. Ele está descrevendo aqui como é que está sendo feito, como vai e tal. Até agora não, a gente não viu essa descrição aqui não, detalhamento dessas coisas. Ocorrência de frase interrogativa, só tem uma frase interrogativa. Deixa eu ver se tem mais outra. Só tem uma frase, então não tem ocorrência de frases interrogativas o tempo todo no texto. Então aqui também não, certo? Questionamento da origem dos produtos. Ele não questiona a origem do produto. Ele questiona o fato da pessoa consumir aquele produto e de onde ele vem e como foi produzido. Mas ele não faz o questionamento ao longo do texto. Ele faz só comentário sobre de onde vem e como foi produzido. O emprego da primeira pessoa do plural, sim. Vai ser o emprego da primeira pessoa do plural. Quando paramos, aqui ó, nós paramos, podemos, nós podemos. Deixa eu ver aqui mais. Temos, nós temos. Agirmos. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem muito, né? Então essa seria a resposta. Ó, nossos hábitos, primeira pessoa do plural, é o nós. E vivemos, toda a diferença para ajudar, consumo, cada um de nós, sabemos, podemos. Então, nossos hábitos, aqui novamente, ó. Então, o que mais aparece aqui no texto é o emprego da primeira pessoa do plural, o nós, certo? O nós, e aí eles estão todos conjugados. A terceira questão aqui do ano passado, vocês estão vendo que são questões contextualizadas, uma gramática contextualizada. Até agora duas questões sobre o tipo de pessoas verbais que nós temos. Então, primeira pessoa, né, eu, do singular. Segunda pessoa, tu, do singular. Terceira pessoa, ele ou ela, do singular. Primeira pessoa do plural, nós, né? E segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Vamos aqui para esse cartaz. Então, olha, nessa terceira questão nós temos um cartaz e ele está pedindo o objetivo principal do texto. Ele é um tipo de texto que é acessível a todos nós, né? Trânsito mais gentil. Um trânsito melhor começa com você. Aí tem um coraçãozinho com uma rua, uma setinha.
Então, nós temos aqui, né, analisando a parte escrita e a imagem. Então, a imagem do coração mostrando mais, assim, atitudes de amor, de carinho, de gentileza. Aí aqui, ó, informar sobre as condições de tráfego, não. Não está falando. Incentivar atitudes educadas no trânsito, sim. Ó, questão fácil. Monitorar o comportamento dos motoristas? Não, ele não está fazendo monitoramento, ele está dando uma sugestão, né, para conscientizar as pessoas a terem atitude mais gentis. Promover doação de órgãos de acidentado? Também não. Aí vamos aqui para a quarta questão. Rins, do latim renes, é a parte inferior da região lombar dos vertebrados, mas não muito inferior. O célebre humorista brasileiro Aparício Torrelli, o Barão de Tararé, prestava exame no curso de medicina quando o professor lhe perguntou: quantos rins nós temos? O aluno Aparício respondeu: 4, professor. Diante do olhar espantado do mestre e das gargalhadas dos colegas, emendou: 4, 2 meus e 2 seus. O examinador, querendo ser engraçado, também pediu um feixe de capim. Mas Aparício foi mais rápido ainda. E para mim um cafezinho. Então nós temos aqui uma anedota, né? Uma piadinha, aquele tipo de texto que nós temos engraçado. E ele está misturando aqui os gêneros textuais, né? Aqui é uma mistura de conversa, de piada, tem uma mistura. Então nós temos aqui... nesse texto, a mistura de gêneros textuais foi utilizada para quê? Para registrar o diálogo entre o professor e aluno? Pode ser, né? Mas vamos ver se tem uma questão melhor. Informar o leitor sobre um humorista? Não, né? Claro que não. O rapaz lá estava estudando medicina, não tinha nada a ver com humorista. Descrever comicamente um verbete? Verbete é isso aqui, ó, do latim, tal. É aquela parte do dicionário. Então, olha, pode ser essa também, viu? Relatar uma situação cômica? Sim, pode ser também essa. Mas, como ele diz que tem uma mistura aí de gêneros, nós sabemos que tem, ele já deu essa deixa. Então, se tem essa mistura de gênero, aqui tem um verbete e tem uma piadinha. Então, ele vai descrever comicamente um verbete. Certo? Ele não está relatando aqui a situação cômica. O foco não é a situação cômica. E aqui ele não vai só registrar o diálogo e o professor, ele vai registrar o verbete. Vocês podem fazer a prova com maior tranquilidade, que vai ser um sucesso. Então, olha, aqui é Então aqui é uma questão de espanhol. O espanhol, ele vai estar lá, não sei qual foi a língua que você escolheu, mas está lá e tem que seguir a orientação do chefe de sala. Então, na quinta questão tem esse texto. Lograr não tira nada, requer um pouco de disciplina e organização. Quando se planifica bem o que compramos, amanecemos y cocinamos, el beneficio es doble, para el bolsillo y para la salud. Cuando pienso en la comida en buen estado que se tira porque ha perdido su valor comercial, como latas abolladas, paquetes próximos a su fecha de caducidad, cambios de diseño y etiquetas mal impresas. Si me hace un nudo en la garganta, la regla es no desperdiciar. Las actitudes que se observan en la vida cotidiana muestran que nos conducimos como si no existieran el hambre y la desnutrición. Muchos respondemos a los llamados solidarios, pero pasado el momento, seguimos comportándonos sin recordar que el alimento es un recurso limitado. Então aqui está falando, se vocês perceberem, está falando a questão dos alimentos, né? Você cozinhar, né, o alimento, né, e você cozinhar, você fazer o alimento em casa, ele é bom para a saúde e para o bolso, certo?
E você sabe muito bem que tem as latas que estão amassadas, né, que não podemos consumir esse tipo de alimento, e também aquelas que estão próximas à data de caducidade, que é validade, né, próximas àquela data de validade. E nós temos várias coisas relacionadas a essa alimentação. E o texto diz assim, no texto, a expressão se me hace um nudo em la garganta é empregada com o intuito de reforçar a preocupação do autor com o quê? Com o preparo dos alimentos, desperdício dos alimentos, consumo de alimentos vencidos ou armazenamento de alimentos perecíveis. Se me hace um nudo em la garganta. Vamos lá ver onde é que está essa frase para a gente pegar e entender, né? Então aqui ele está dizendo, ó, quando pienso em la comida em buen estado que se tira porque ha perdido su valor comercial, como latas amassadas, paquetes próximos à sua data de validade, mudança de desenho e etiquetas mal impressas. E isso me dá um nudo em la garganta, né? Um nó na garganta. Então, por que dá um nó na garganta? Porque ele está preocupado com preparo de alimentos? Não. Está preocupado aqui nessa frase? Não. A gente está analisando esta frase aqui. Desperdício de alimentos? Sim. Ele está falando de desperdício de alimento. Consumo de alimentos vencidos? Não. E armazenamento de alimentos perecíveis? Também não. Certo? Mas aqui está falando sobre desperdício de alimentos. Ok? Então a sexta questão é outra de espanhol. A gente já viu essa questão de espanhol, então não vou tratar aqui mais. Tem outra questão de português, e essa questão de português envolve também arte. Tem uma questão de inglês, mas aí vocês vão pensar direitinho como fazer. Eu resolvi 5 questões da prova do Enseja. A prova é fácil, você é só analisar direitinho e ter calma e responder a prova com tranquilidade, ok? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com quem vai fazer a prova para que tenha também sucesso. Foco sempre nos estudos e boa sorte!